Bom dia a todos. Temos aqui hoje, né, diversas pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez. Quantos são os visitantes que estão aqui hoje? Pessoas que estão vindo pela primeira vez. Por favor, você pode ficar de pé, por favor? Temos... são quatro pessoas, né, 4 visitantes, né? Estão vindo pela primeira vez, então sejam bem-vindos, né, à nossa igreja, sintam-se à vontade. O pessoal está ali cumprimentando. Que nesta manhã vocês sintam realmente o toque do Senhor em suas vidas, que cada um que nos visita, pode sentar, por favor, cada um de vocês que está a nos visitar, receba nesta manhã uma palavra especial, uma palavra de Deus para a vida de cada um de vocês. Que vocês saiam daqui totalmente transformados, saiam daqui realmente sentindo esta presença forte de Deus em suas vidas. E que aquilo que vocês vieram buscar, que vocês encontrem. Mas eu tenho a certeza que vocês obterão muito mais, porque o Senhor sempre nos surpreende, Ele sempre nos dá muito mais que aquilo que nós pedimos, que pensamos, ou que nós imaginamos que iremos receber. Então, mais uma vez, nossa igreja aqui recebe vocês de braços abertos, sintam-se à vontade. Nesta manhã, teremos uma mensagem, né? O tema da mensagem é mudança. Estaremos aqui falando sobre mudança. É um tema bastante atual, né? Nós estamos vivendo mudanças profundas, né, no nosso dia a dia, no nosso país, nossas vidas. Nós estamos sendo de alguma maneira afetados, né, por tudo que está acontecendo à nossa volta. Então a palavra do Senhor hoje é a respeito disso. E que nesta manhã você abra o seu coração, a sua mente, que você sinta-se tranquilo, né, não fique preocupado. Eu sei que muitas das vezes nós chegamos à igreja, né, com algumas preocupações, coisas que teremos que resolver, mas que neste momento, a partir de agora, que todos nós fiquemos tranquilos, fiquemos na presença do Senhor, que nós deixemos Ele nos falar, porque isso realmente produzirá algo maravilhoso em nossas vidas. Então estaremos falando a respeito de mudança. E a nossa mensagem estará baseada no livro de Gênesis. Estaremos falando, né, sobre a vida de José, né, um exemplo muito bom para falar sobre mudanças. Eu sei que há outros personagens que experimentaram mudanças também. Eu sei que você está passando por mudanças. Quando falo mudanças, não assim, em crescimento, como se fala um adolescente está crescendo, né, está aumentando, está ficando mais forte, mais alto, ou uma pessoa cujo cabelo esteja crescendo. Realmente, o nosso corpo, né, nós estamos sempre passando por mudanças. Mas vamos falar de mudanças, coisas mais profundas, né, mudanças, vocês entenderão ao longo da mensagem a que tipo de mudança estaremos nos referindo. Então, eu pediria a você, por favor, que abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37, inicialmente versículos de 1 a 11. Depois leremos ainda outros trechos, eu estarei lendo, você poderá estar acompanhando, mas vamos inicialmente começar a nossa leitura a partir de Gênesis 37, versículos de 1 a 11. Então vamos iniciar a nossa leitura. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica atalar de mangas compridas. Falando aqui em Israel, estamos referindo a Jacó, tá? A mesma pessoa. Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos,
Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam, e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos, eu e a tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Esses versículos iniciais aqui, né, como falei inicialmente, estaremos nos reportando, né, focando a vida de José, para falarmos sobre mudança. Então, pela leitura que nós fizemos aqui, até esse 11º versículo, nós temos aqui escrito o quê? Que José, tinha 17 anos, né? Um adolescente ainda. Ele apacentava o rebanho com seus irmãos, quer dizer, tinha uma atividade, ele trabalhava, né? O pai o amava mais que os seus irmãos, porque ele era filho da velhice, né? Quer dizer, o perigo, né? Já uma mensagem aí, o foco da mensagem não é esse, mas um alerta para os pais, né? Essa questão de preferir um filho, né? Ter uma preferência por um filho em relação a outros, quer dizer, olha, a mensagem está dando aqui o cuidado que tem que ser tomado, né? E por isto, por esta preferência, esse tratamento diferenciado que o pai conferia a José, ele era odiado pelos irmãos. E também em seguida nós lemos que ele teve 2 sonhos, né? Cuja interpretação por parte do pai e dos irmãos, quer dizer, indicava que no futuro, né? Fala em relação ao futuro, José ele teria um domínio, algum poder sobre eles, não é? Sobre os irmãos, sobre o pai, a mãe, tudo isso. Então, de tudo que nós lemos, a gente vê que José ele tinha uma rotina de vida, né? Ele apacentava o rebanho com os irmãos, que pela idade devia brincar também, e a Bíblia não entra em detalhes, mas a gente percebe que ele tinha uma rotina de vida, né? E que esta rotina em breve seria transformada. Tá? Então vamos começar agora realmente efetivamente a falar sobre mudança. Vamos falar, quem conhece, né, já a história, o que vai acontecer, mas eu vou antecipar, depois estaremos em detalhes, quem não conhece vai poder acompanhar. Então teremos a primeira parte da mudança, é um período que vai desde o afastamento dele do convívio familiar, vocês verão que isso irá acontecer, até a permanência na casa de Potifar, que é um oficial de Faraó, que era um comandante da guarda. Então vamos falar um pouco desse período. Tá? Então, em função desse ciúme, né, daquela coisa toda, o pai tem uma preferência, né, dá um tratamento diferenciado a José, que diz que ele era odiado pelos irmãos. Então os irmãos resolveram se livrar deste problema, que isso os incomodava. Né? Então eles planejaram inicialmente, né, mataram José. Mas depois eles ficaram refletindo e pensaram em matá-lo e lançá-lo na cisterna. Depois eles resolveram, em vez de matá-lo, resolveram lançá-lo na cisterna. Né? Foi o segundo plano. Eu sei que depois, né, eles lançaram José na cisterna e depois eu sei que eles terminaram, né, pensaram em vendê-lo a povos que andavam ali pela região. Então, inicialmente, matar José para se livrar, depois lançar na cisterna, deixar lá, porque ninguém iria encontrá-lo, ele morreria de qualquer maneira, só que eles não sujariam as mãos de sangue. Esse foi o plano. Mas depois, né, eles resolveram, o que é que eles fizeram? Eles resolveram vender José a povos, né, que andavam ali naquela região, né, comerciantes. Então, eles venderam José. Estou falando assim de modo resumido, né, porque para vocês entenderem, senão a gente não vai chegar onde quer.
fizeram isso, né? E diz aqui que José foi vendido aos ismaelitas. Então os ismaelitas, como comerciantes, né, compraram José e foram revendê-lo mais adiante. Então o José foi parar no Egito e foi vendido a Potifar, que era o chefe, né, que nós vimos, era o oficial comandante da guarda do faraó. Então José foi vendido. Então José estava ali como escravo, né, um servo, tornou-se um servo. Porém, você vendo, José era uma pessoa especial. Você lendo o livro, você vai poder ler depois. Então José era aquele tipo de pessoa que tudo que ele fazia dava certo. A Bíblia nos fala a respeito disso. Então ele fazia algo, dava certo. Então Potifar, né, vendo que tudo que ele entregava a José dava certo, então o que ele fez? Ele confiou, né, tudo que tinha a José, tá certo? Colocou José como mordomo de sua casa, e José era a pessoa que mandava ali e fazia o que queria. Quer dizer, ele descansava porque sabia que não teria prejuízo, né, resumidamente, né? Então ele confiou tudo que tinha, diz a palavra em Gênesis 39:4. Você poderá ver depois, tá? E outra coisa que a gente percebe é o seguinte: José estava ali naquele local. Então a Bíblia fala que por amor a José, né, então o que aconteceu? Potifar também, ele era também beneficiado, abençoado com estas coisas. Quer dizer, a bênção era o que? Havia um projeto em relação à vida de José. Mas o fato dele estar ali, na casa de Potifar, então Potifar também era abençoado. Então, para a gente fazer uma pausa aqui, então, por amor a nós, outras pessoas também poderão ser abençoadas. No seu trabalho, onde você estiver, ou na faculdade, qualquer lugar, havendo um propósito do Senhor Deus para você, onde quer que você esteja, outras pessoas também serão abençoadas para que o propósito dele se cumpra. Então não vamos dizer, porque aquela pessoa não é do Senhor, ela não vai ser abençoada. Não. Lendo essa história aqui, você irá entender e abrir a sua mente em relação a essas coisas. Mas aqui diz que Potifar também era abençoado, pelo fato de José ser abençoado. Então, continuando essa história, então José está na casa de Potifar. E Potifar tinha uma mulher, ele tinha uma esposa, né? E havia servos naquela casa, né? Um chefe da guarda, então ele tinha ali umas pessoas que cuidavam, né, da casa dele também. E a Bíblia fala, diz que José, ele era um homem formoso, e de porte e aparência, né? Não entra em detalhes, como era o nariz, os olhos, a cor, mas quer dizer, dá para a gente entender, né, o que é uma pessoa formosa e de boa aparência. Isso em Gênesis 39, versículo 6, fala a respeito disso. Então, já que José tinha essas características, né, o Potifar trabalhava, devia ser um homem muito ocupado, né, chefe da guarda do faraó, devia ter trabalho o tempo todo, né? Então, a mulher de Potifar, pelo que a gente lê na Bíblia, ficava em casa, né, ali sozinha, e ela vendo que José, um homem formoso, de boa aparência, houve um despertar de interesse da parte dela por José. Né? Então ela começou a se interessar, mas José, ele tinha objetivos, ele era fiel ao Senhor. E ele não queria trair, né, a Potifar, um homem que entregou tudo a ele. Né? Ele podia fazer tudo ali, menos tocar na esposa dele. E a gente não precisava nem pedir esse tipo de coisa, porque José era um homem temente a Deus e não faria isto. E ela ficou ali, né, insistindo e dando em cima de José, e José se esquivando, até um dia que José, aqui dá a entender, né, que não sei como eram as vestes, a roupa, mas parecia ser uma roupa fácil de sair do corpo, né? Então, num desses dias que todos os homens da casa, a Bíblia fala, não estavam ali, ela estava sozinha, José se aproximou dela, ela foi, né, segurou José fugiu, e a roupa dele terminou ficando nas mãos dela. Então o que ela fez? Fez um escândalo, gritou, dizendo que José tinha tentado se deitar com ela, aquela coisa toda, e no final José terminou sendo vítima de tudo aquilo, né? E ela foi contar ao marido, né, dizendo que José a teria atacado, tal. O marido ficou indignado, seria uma traição. Imagina entregar a casa, uma pessoa em que ele confiava, e apronta uma coisa dessa. Aí Potifar, o que fez? A Bíblia diz que ele ficou irado e mandou que José fosse lançado ao cárcere. Então prenderam José, uma pessoa que mandava na casa, era um mordomo, passou a ser um prisioneiro, né? E foi para o cárcere.
E este cárcere, esse local onde José ficou aprisionado, era um local onde os presos do rei também ficavam. E neste momento havia alguns presos, 2, a gente vai falar daqui a pouco sobre eles, e estavam ali encarcerados, tinham sido mandados para lá. Então, essa segunda fase, resumindo, o que é que nós vimos, né? José chegou à casa de Potifar, se tornou um grande naquela casa, um mordomo, né? Tudo foi entregue a ele, mas por uma mentira, né? Ele terminou indo para o cárcere. Então, percebendo, né? Saiu do convívio dos seus pais, foi vendido pelos irmãos, né? Depois foi para a casa de Potifar, inventaram uma história, e ele foi parar no cárcere. Então percebendo as mudanças, né? As transformações, quer dizer, a gente está fazendo uma leitura rápida. Claro que isso não deve ter sido fácil, sofrimento, as coisas pelas quais ele passou em detalhe, né? A Bíblia não relata, mas o que é importante está aqui registrado. Então podemos agora ir para uma terceira fase da mudança. Né? Saímos da segunda, não, desculpe, a segunda fase da mudança, né? Que seria o período em que ele, do cárcere, né? Que agora ele está preso. Então, do cárcere até a presença de Faraó, que vocês verão o que irá acontecer. Tá? Então, em Gênesis 39, 21, né? Diz que ele reafirma a palavra do Senhor, que o Senhor era com José. Ele estava ali no cárcere agora, mas o Senhor era com ele. De tal maneira, né, o Senhor era com ele, que ele estava no cárcere e o carcereiro descobriu também que José era uma pessoa especial. Alguma coisa eles viam no José, né? E aí, mais uma vez, já agora o carcereiro, não mais Potifar, confiou os presos pediu para José tomar conta dos presos, né? Porque viu alguma coisa, eles tinham alguma liderança, alguma coisa ali, então José agora estava tomando conta dos presos nos cárceres onde ele estava. Ele também era prisioneiro. Tá? E isso está em Gênesis 39, 22 e 23. Então todos os presos que ali estavam passaram a ficar sob a guarda, né, os cuidados de José. E nesse período, o cárcere, né, ali a prisão, para a prisão, foram mandados 2 novos presos. Não seria assim dizer presos ilustres, não seria isso, né? Mas foram 2 novos presos, né? Homens próximos a Faraó. Um deles era o copeiro-chefe de Faraó, que foi preso, né? Fez alguma coisa ali que desagradou a Faraó, e o outro era o padeiro-chefe de Faraó. Então, José tomando conta do cárcere, esses homens foram para lá, estavam ali também. E diz a palavra do Senhor que esses homens ali no cárcere, eles tiveram sonhos. Tá? Na mesma noite tiveram sonhos diferentes, claro, né? Pessoas sonharam, os sonhos foram diferentes, poderia até ser em relação ao mesmo assunto, mas foram sonhos diferentes. E esses sonhos, diz que deixaram esses homens turbados, perturbados, aflitos, né? Ficaram ali, foi um sonho que mexeu com eles, né? E não havia quem os pudesse interpretar. Outra coisa que a gente verifica na palavra de Deus é que os sonhos, eles eram muito importantes. As pessoas faziam questão de interpretar os sonhos. Hoje nós sonhamos, né? Às vezes a gente sonha e esquece de alguns sonhos, outros que são sonhos assim mais marcantes, a gente acorda às vezes assustado. Aí durante o dia, às vezes a gente consegue entender, não interpreta alguma coisa até a hora para o Senhor nos explicar, mas não há aquela coisa assim de durante o dia não descanso enquanto eu não encontrar o significado desse sonho, ou compartilhar com alguém, vir à igreja, falar com um pastor, ou um obreiro, um missionário. Então, hoje não há eu percebo assim, de um modo geral, não há esta inquietação com relação à interpretação de um sonho. Não é verdade? Assim, o que acontece? Mas naquela época o pessoal porque queria entender o significado do sonho. Era importante isso. Né? Então, José, né, mais uma vez, era um homem, tu indica, ligado a Deus totalmente, era um homem especial. Então ele foi a pessoa que pôde interpretar esses sonhos. Então, teve o sonho do copeiro. Vamos ver aqui Gênesis capítulo 40, por favor. Gênesis 40, de 9 a 15, a gente tem esses sonhos. Tá?
Primeiro temos o sonho do copeiro-chefe, né? Então assim, então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Então diz que ele voltaria, né, a ser copeiro de Faraó. Porém, houve também o sonho do padeiro. Então aqui dizem agora 40, de 16 a 23, vamos ver o sonho do padeiro. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei. Interessante, né? Vendo que era boa, ele resolveu contar o dele. É interessante, a gente vê a Bíblia, vai lendo assim, tem umas coisas bem interessantes. Disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro. E as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta. José foi direto, né? Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça, que coisa, hein? E te pendurará no madeiro. E as aves te comerão as carnes. Poxa. No 3º dia, era aniversário de nascimento de Faraó. Deu este um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe, reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe, enforcou como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Por que isso? O que temos que ver aqui? Quando José interpretou o sonho do copeiro-chefe, ele falou que o copeiro voltaria, não é isso? A servir a Faraó. Então ele falou: olha, então quando você voltar, você fala ao meu respeito, para ver se ele me liberta, tal. Quer dizer, naquele momento ele... Só que ele esqueceu, né, o copeiro-chefe disse que não se lembrou de José. Ele foi liberto, tal, mas chegou lá, voltou à sua vida normal e nem se lembrou de José. Aí José ficou ali naquela situação, né? Interpretou, um foi solto, outro morreu, mas ele continuou ali, esqueceram dele. E aí está dizendo que passados 2 anos, né, após a libertação do copeiro-chefe, né, está dizendo que Faraó, agora quem teve o sonho foi Faraó, né? A autoridade máxima ali naquela região. Então teve um sonho que não havia, mais uma vez, quem pudesse interpretar esses sonhos. Nem os sábios ali do Egito, nem os magos, ninguém conseguia interpretar o sonho. Então, vamos ver que sonho é esse. Vamos ler só uma parte aqui. Gênesis 41, de 1 a 7. É bem rápido. Gênesis 41, versículos de 1 a 7. Vamos ver qual foi o sonho que teve Faraó, né? Aí diz assim: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achasse ele de pé junto ao Nilo. Interessante que ele falou, parecia-lhe achasse. Quer dizer, no sonho, que a gente sonha, vê uma coisa, parece que é um lugar que a gente conhece, mas não estava muito claro, né? Por isso parecia se achar, é como se ele estivesse de pé diante do Nilo, o rio Nilo, né? Rio que corta ali o Egito. Então ele falou assim: do rio subiam, isso é o sonho do Faraó, né? Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal, né? Estavam pastando ali naquela região no campo. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio.
As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas, né? Então acordou o faraó. Então ele via, né, vacas formosas que saíam do rio, vacas gordas, né, formosas e gordas, e estavam ali pastando. Depois saíam do mesmo rio umas vacas magras, né, feias, que comiam essas vacas gordas. Aquilo foi impactante, ele acordou assustado. É o que dá a entender aqui, né? Depois ele voltou a dormir. Tornando a dormir, sonhou outra vez. Quer dizer, o sonho continuou, né? Aí ele teve outro sonho. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental, como se fossem queimadas, né? As espigas assim bem feias, né? Do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó, fora isto um sonho. Então acordou mais uma vez naquela questão que eu te falei da importância dos sonhos. Aí o faraó ficou ali aflito, querendo entender o que estava acontecendo, como é que vaca magra vai devorar vaca gorda. E aí ele ficou ali preocupado e quis justamente a interpretação desses sonhos, né? Então, nesse momento, o copeiro, lembremos do copeiro-chefe, que havia sido restituído ao seu cargo, ele estava ali provavelmente perto do faraó, viu aquela aflição de faraó. Então, não naquela época em que José queria, né, que pediu para se lembrar dele, porém, agora, ele se lembrou de José, o copeiro-chefe, né? Então, ele lembrou, espera aí, eu estive preso, José conseguiu interpretar, ninguém ali no Egito havia conseguido. Então, espera aí, José é uma pessoa que eu sei que ele vai fazer isso. Então, para o copeiro, né, que imagina ele para o faraó falar isso, poxa, se desse certo para ele seria ótimo, né? Talvez ele fosse promovido, eu não sei o que ele pensou, mas isso aconteceu, né? Então ele se lembrou de José. Então o que o faraó fez ali em Gênesis 41:14? Diz que o faraó imediatamente mandou chamar José, tá certo? Então foi isso que nós vimos, né? O momento que nós chamamos dessa segunda parte foi do cárcere até a presença de faraó, né? Quando ele foi ali preso injustamente, né? Então agora que o faraó chamou José. Então mais uma transformação. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos dizer que é a terceira parte dessa mudança, tá? Quer dizer, vamos dizer que é da interpretação dos sonhos, que você vê que ele vai conseguir interpretar, de faraó em diante, aí até o final do livro, né? Então diz aqui em Gênesis 41, de 25 a 31, né, que José conseguiu interpretar os sonhos de faraó. Então vamos ver aqui na página 59, Gênesis 41, de 25 a 31. Aí José, né, já interpretando o sonho. O sonho de faraó é apenas um, quer dizer, ele teve 2 sonhos, né? Então José falou que esses 2 sonhos, ele se resumiu numa única coisa, era um único propósito. Deus estava querendo alertar para uma única coisa. Então diz assim, Deus manifestou a faraó o que há de fazer. Isso José dizendo, tá? As 7 vacas boas serão 7 anos, e as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a faraó, que Deus manifestou a faraó, que ele há de fazer. Então ele falou que aquela questão das vacas magras devorarem as vacas gordas, né, as espigas crestadas devorarem as boas espigas, ele está dizendo que seria um período, né, de dificuldades que resumidamente, aquele país, né, iria enfrentar. Isso que ele quis dizer. Porém, antes desse período difícil, né, que eles iriam enfrentar, né, primeiro deu a notícia ruim, depois falou o seguinte: eis aí vem 7 anos de grande abundância. Antes do período de dificuldade, haveria um período de 7 anos de grande abundância, né? E disse que toda aquela de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome,
e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Então, essa foi a interpretação do sonho, tá? Que haveria essa dificuldade. Então, com base nessa interpretação do sonho, quer dizer, José conseguiu interpretar o sonho, né? O significado do sonho. Então José, né, aconselhou, ele deu conselhos a Faraó, com base no significado do seu sonho. Aqui em Gênesis de 41, de 33 a 36, diz assim, depois que ele interpretou, né, já que haveria abundância e depois escassez, ele falou o seguinte: agora, pois, escolha a Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ou seja, isso é para todos nós, né? Tá bem, tá empregado, tá ganhando bem, né? As coisas estão fluindo, então não gaste tudo. Guarde um pouco, poupe para o período difícil. Há pessoas que gastam tudo que recebem, né? Vamos lá, esbanjar, tal. Então aqui é uma lição, a Bíblia tem lição para tudo, né? Então, poupar, né? Pegar uma 5ª parte, 1/5, né? Dá o quê? 20% aproximadamente, né? Esses analistas, consultores financeiros, tal, manda guardar 10%, tal, então aqui já é 20%, é mais radical, né? Então aconselhou José, né, um homem diferente, mandou guardar logo 20%, né, de tudo que a terra produzisse. Mandou pôr administradores, juntem administradores, toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guarda, ou seja, mandou guardar cereal. Né? Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Então, o conselho, né? Guardar para atravessar aqueles 7 anos de dificuldade. Então, só umas coisas que eu não vou me prender a isso, né? Que a gente já estou terminando já essa parte aqui para a gente fluir de uma outra maneira na mensagem. Mas uma coisa interessante que a gente tem que ler a palavra, que a gente percebe que eles sabiam como conservar as coisas, né? Como é que eu vou produzir? Imagine 7 anos de abundância e isso ficar guardado por 7 anos, sem que houvesse pragas para... Então, quer dizer, a gente começa a ver que eles sabiam como conservar essas coisas, alguma coisa havia ali, né? Interessante. Hoje a gente guarda ali onde está estragando, então eles já sabiam como conservar alimentos, né? Então, esse conselho agradou tanto a Faraó, o conselho de José, e disse também aos seus oficiais, que eles viram que não haveria outra pessoa melhor que José para operacionalizar aquela visão ou aquilo que era o fruto do sonho, né? Então José foi escolhido como homem, aquele homem ajuizado, né, que ele mesmo falou, ou seja, era ele. Ele terminou falando dele mesmo, então ele passou a cuidar de todas essas coisas, né? Então houve essa escassez, mas o Egito estava abastecido. Então diz que nesse período de escassez, quer dizer, o pessoal que estava à volta começou a enfrentar dificuldades, né? Porque eles não tinham guardado, quer dizer, Faraó tinha guardado, mas as pessoas, os agricultores, tal, começaram a ver dificuldades, né? Talvez seca, começaram a ter fome. Então diz que aquelas pessoas foram buscar alimentos no Egito, elas foram buscar alimentos. E para comprar, né? Faraó não ia dar. Você vê aqui que Faraó vendia as coisas, mesmo para o povo dele, não tinha esse negócio de ficar. Hoje em dia, se o governador tiver no estado pessoal, ele começar a vender para o povo, o nego vai dizer, pô, que é isso? O governo tem que dar, não sei o quê. Então aqui dá a entender que era vendido, tá certo? E voltemos agora, né? A gente está chegando já o fecho disso aqui. Os irmãos de José também, a família começou a passar por dificuldades, a escassez também. E eles ouviram dizer que no Egito, os irmãos, né, que venderam José, fizeram aquele mal todo, né? Então eles ouviram dizer que no Egito, eles não sabiam que José estava ali, né, que José foi vendido, eles perderam contato com José. Só um parêntese, eles inventaram que José tinha sido morto. Eles pegaram a roupa de José, no início, vocês vão ver, e banharam de sangue, mostraram o pai e disseram que tinha sido morto por um animal, não sei o quê. Então a família toda, para eles José estava morto, né? Para o pai. Para os irmãos, eles não sabiam onde estavam. Então, nessa escassez, os irmãos foram ao Egito comprar cereal, a mando do pai, né? A mando de Jacó e Israel.
E diz que as vendas, quem era o responsável pela liberação da mercadoria, né, era José. Iam lá caravanas comprar, mas José era o homem que liberava, dava autorização, não sei se tinha carimbo naquela época, mas ele é quem fazia isso, né? E, para resumir, então, para fechar, a partir daí, houve o reencontro. José reencontrou seus irmãos. Eu não vou assim entrar em detalhes, tal, mas, ou seja, o que aconteceu a partir daí? José reencontrou seus irmãos. E depois a gente vai ver que houve o reencontro com o pai, tudo isso, então, houve esse reencontro. Mas o interessante é o quê? Quando a gente está falando de mudança, imagine tudo que nós falamos aqui, né? A gente ouviu só de falar aqui, você diz, poxa, imagine quantas mudanças José passou, as mudanças pelas quais passou, né? As dificuldades, o sofrimento, tudo que ele passou, está longe do pai, de casa, né? De brincar ali, ele era jovem ainda. Então, muitas mudanças, duras mudanças. A gente lê aqui, mas imagine ele passar por todas estas coisas, tá? Agora vamos refletir, né, sobre tudo isso que nós já acabamos de ler, tá? Então a mudança, vamos agora pensar em nós, na nossa vida, as mudanças pelas quais passamos, boas ou não, ela tem início pode ter início a partir de diversas causas, a partir de diversos motivos. Algo deflagra a mudança em nossas vidas. No caso de José, né, ele vive aquela vida tranquila, com aquela sua rotina, aí de repente, através da trama dos irmãos, por causa de ciúme, havia um motivo dentro de casa, né, que, volta a falar, deve ser evitado, quem tem mais de um filho, não sei o quê, essas preferências, essas coisas, tomar cuidado, né? Então, isto, né, deflagrou a mudança, no caso de José, né? A partir do momento que os irmãos o venderam. Então, teve início todo o processo de mudança na vida de José. Eu falei processo porque realmente é um processo. Então, quando a mudança chega às nossas vidas, que ela começa, a gente não tem noção, a gente não tem uma visão clara aonde isso irá parar. Qual será a conclusão de tudo isso, né? Então, voltemos agora, estamos no nosso Brasil, né? Momentos de mudança, tantas coisas acontecem, cada dia uma coisa nova, né? Pessoas que aparentemente eram íntegras, entre aspas, depois, elas também estão envolvidas. Onde isso irá parar, né? As dificuldades enfrentadas pelos moradores do Estado, violência, não sei o quê, onde estas coisas irão parar? São transformações, são mudanças pelas quais estamos passando, né? Então, há mudanças diversas, né? A sua vida, seu emprego, pessoas que hoje talvez estejam sem emprego, perderam o emprego, outros vão mudar de uma área para outra na empresa, ou estão sem contrato. Então, são transformações, mudanças pelas quais estamos passando em todo o tempo. A vida é assim, tá? Então, o fato de nós não sabermos onde essas mudanças irão parar, isso nos gera uma certa aflição, apesar da palavra do Senhor falar que nós não devemos andar ansiosos ou aflitos pelas coisas da vida, pelo que havíamos de comer, ou beber, ou vestir. Porém, é natural ao ser humano, inerente ao ser humano, esse tipo de preocupação com as mudanças, né? Aonde ela nos conduzirá, né? Então, as mudanças, como eu falei, às vezes ela vem de uma maneira tranquila, é só mudar de um setor para outro na empresa, ou na igreja também, tem igrejas grandes que a pessoa, eu agora era diácono, agora vou ser pastor, e a pessoa, é uma mudança na vida da pessoa, né? Então, será uma mudança não traumática, uma coisa que não seria algo, mas há mudanças que são terríveis, né, difíceis. Saiu de uma empresa, foi demitido, aí agora está buscando emprego, às vezes vai entrar no outro setor, outra área. É uma mudança mais, né, turbulenta esta, como se fosse um mar revolto. Mudanças dão trabalho muitas das vezes. Porém, a verdade é que as mudanças, afinal de tudo, há uma compensação e a gente entende, consegue entender o significado de tudo isso. A gente na Bíblia tem exemplo de José, né, que passou todas as dificuldades, o que aconteceu no final. Temos a vida de Jó, que foi algo já diferente, mas sofreu outro tipo, mas no final a Bíblia, né, nos mostra o que aconteceu, né? Ele perdeu muitas das coisas, foi um homem que sofreu muito, no final houve a restituição. E aqui José, voltando a José, para a gente fechar isso aqui, diz que depois de tudo que ele passou, que poderia ter ficado revoltado com seus irmãos, que mentiram, que ele foi escravo, sofreu tudo, foi para o cárcere, tudo por conta dos irmãos. O que José fez? Ele ficou revoltado? Não, vamos ver,
né, para a gente concluir isso aqui, o que José falou de tudo isso que aconteceu na vida dele? Gênesis 45, de 5 a 8. Nós estamos caminhando para o final da mensagem. Gênesis 45, de 5 a 8. Né? Olha só que José, ele falou para os irmãos após o reencontro, né? Que nós falamos que ele reencontrou os seus irmãos. Porque os irmãos foram ali comprar cereal, né? E aí José, de alguma maneira, fez com que ele viu seus irmãos, os irmãos não se lembravam dele, mas ele se lembrou. Então olha só que José falou para os irmãos que estavam ali preocupados, né? Olha só o que ele falou, 45:4. Não, de 5 a 8, né? Desculpe. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. E o versículo 8 diz assim: assim não fostes vós que me enviastes para cá, ou seja, vocês me venderam, tal, acharam, não foram vocês que fizeram isso comigo, né? E sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Ou seja, ele reconheceu em tudo que ele passou um propósito de Deus, porque Deus, o Senhor, já sabia que haveria escassez, que as dificuldades viriam e preparou um plano. Então aquilo fez parte. Então José teve essa visão, não ficou revoltado, porque, como muitas vezes as pessoas ficam revoltadas, né? Eu perdi meu emprego, eu vou à igreja, eu sou fiel. Muitos até alegam, eu sou dizimista fiel, né? Aqui eu nunca ouvi, graças a Deus, nunca ouvi alguém falar isso. Mas as pessoas são assim, aí se revoltam contra o Senhor, se afastam da igreja, e é tudo que o inimigo quer. Aí estão vulneráveis, tornam-se vulneráveis, aí o inimigo faz a festa. Há pessoas que por menos já ficam revoltadas com outras pessoas e com Deus. E aqui está escrito isso. E para mostrar mais uma vez que José tinha noção disso, já no final desse livro, em Gênesis 50, né, só o versículo 20, Gênesis 50, 20, diz José, né? Ele fala o seguinte, falando com relação aos irmãos, né? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então este foi o propósito. E aí a gente vai ver as promessas do Senhor para o seu povo, né? Tudo isso que já antes mesmo deles nascerem, e Deus é fiel. Então, através dessa mensagem, de tudo que nós lemos, né? Vamos agora fechar tudo isso que nós lemos, dar um fechamento a isso. Primeiramente, mudanças não tem que nos aterrorizar, né? É normal a novidade, a mudança, no início a gente fica assim, mas não temos que achar que todas as mudanças são para o nosso mal, para a nossa derrota. Se você está vivendo mudanças hoje, difíceis, duras, né, pessoas talvez estejam rindo de você, ou cobrando de você algumas coisas, né, você que sabe a mudança que está vivendo e o quão está sendo difícil para você. Não se atemorize, fique firme, confie no nosso Deus, confie no Senhor, porque Ele sabe da sua vida, Ele sabe dos seus planos. Você foi criado ou criado com um propósito, e o propósito do Senhor irá se cumprir na sua vida, não importa se vai ser hoje, daqui a 1, 2 anos. A gente que às vezes não aguenta, né? Fica ali sofrendo, mas o Senhor, Ele é fiel. A Bíblia nos fala que aquilo que a nós concerne, o Senhor levará a bom termo, ou seja, aquilo que o Senhor tem para você, aquilo que tem que chegar à sua vida, nada irá impedir. Não importa o tempo, a realidade do país. De repente há pessoas que, vamos mudar de assunto, assim, há pessoas jovens ou pessoas já adultas, né, que pretendem constituir uma família, né, e as jovens que têm sonhos, às vezes querem conquistar algo distante ou no outro país ou aqui no Brasil mesmo, algo que... Então,
não tem que ficar preocupado com isso, né? Porque o Senhor não tem que ter medo dessas coisas, né? Porque, ou então ficar, penso isso, está difícil, não sei se vou conquistar, não sei o quê. Porque aquilo que o Senhor tem para você irá se cumprir, tá certo? O Estado está assim, está as dificuldades, a violência e tal. Oremos ao Senhor, não é isso, não é o governador, não é o presidente, devemos respeitar as autoridades, né? Não concordar com tudo que eles fazem, que a gente não tem que se alegrar com a injustiça, porém, né, o Senhor está acima de tudo isso, acima desses homens. Só um exemplo para ficar muito claro, porque a nossa visão tem que ser espiritual em relação a todas as coisas. Eu vou dar só um exemplo, não estou aqui querendo atacar o governo, nem defender, tá? O governo atual, não estou, olha só, deixa bem claro, não sou a favor nem contra o governo, eu quero apenas para ilustrar o poder de Deus, o que Deus pode fazer em todo o tempo, tá certo? Para não dizer, o pastor falou, não é isso. Então, vejamos esse governo. Há muitas pessoas que não gostam desse governo, preferiam outro, ou pessoas preferem esse e não outro, tá? Então, o que esse governo fez, né? De uma coisa, outros governos entraram, elogiados por pessoas maravilhosas. Estamos passando por momentos difíceis financeiramente, algumas pessoas. Então, o que o governo fez? Tem gente que tinha dinheiro preso conta inativa do FGTS, não é isso? Há anos, dinheiro seu, saiu de um monte de empresas, havia uma pessoa ali hoje passando por dificuldade, precisando do dinheiro ali, vendo o dinheiro sem poder pegar, que coisa terrível, né? Quantos do Senhor já oraram, poxa, se eu pudesse pegar aquele dinheiro, resolveria a minha vida, ajudaria, abençoaria outras pessoas, não sei o quê. O que aconteceu? Um governo que está sendo impopular, né? Você vê pelas estatísticas, liberou, não sei com que intenção, foi intenção política, não importa. O Senhor liberou aquilo que era para chegar em suas mãos, para de alguma maneira, se você foi contemplado ou não, mas vamos pensar em outros irmãos que foram contemplados com propósito, entenderam? Então, isso pode acontecer, não precisa ser o governo lindo, maravilhoso e tal. Então, em meio a tudo isso, o Senhor fez com que isso acontecesse e abençoou muita gente, muitas igrejas devem ter sido abençoadas. Porque o dizimista fiel, aquela pessoa, ele vai, não é? Se ele, uma coisa assim, pegou, transferiu, guardou, né, comprou imóvel é outra coisa. Mas, ou seja, pessoas foram abençoadas com isso. Entenderam o que é que Deus faz? Então, aí alguém dizer, poxa, porque, olha, eu vou chegar ao ponto de dizer, eu não sei com essa liberação desse recurso, o que aconteceu, quantas pessoas foram abençoadas, de repente uma grande obra, eu não sei. Mas, às vezes, essa pessoa chega ao poder, olha só o que eu estou querendo dizer, Deus pode colocar uma pessoa no poder ali, porque Ele quer só para fazer uma coisa e depois retirar, se for o caso. Ou permanecer, eu não sei, entenderam? Então, Deus faz o que Ele quiser, é isso que a gente tem que entender em tempos de mudança. Deus não nos deixará sucumbir. Ele trará o alimento, Ele fará com que outra pessoa se sensibilize e te ajude. Então não temos que, minha vida agora não tem sentido, porque isso, porque aquilo. Não é, a vida é maior que isso, que essas dificuldades, que essas coisas, que o governo, que os Estados Unidos, o Trump, não sei o que lá, entendeu? Que o Putin, lá na Rússia. Não é isso. Nós somos servos do Senhor e Ele é quem cuida da nossa vida e o desfecho da nossa vida a Ele pertence. É isso que a gente tem que entender. Tá? E, para fechar, vamos ver o que está em Romanos 8, 28. Encerrando a nossa mensagem. Romanos 8, 28. É bom que nós leiamos. Eu poderia ler, mas é bom que você leia também, que leiamos juntos. Romanos 8, capítulo 8, versículo 28. Né? São essas coisas, as dificuldades, muitas coisas. Não que maravilhoso, ninguém quer passar por dificuldade. Mas eu estou querendo dizer que a gente deve, né, dizer assim, eu quero sofrimento. Ninguém quer, claro. Mas quando algo acontece nas nossas vidas, vamos entender, esperar, acalmar, para ver o propósito de Deus em relação a isso. Tá? Se está difícil, vamos compartilhar, conversar, chamar alguém para orar, vamos nos ajudar mutuamente. Então, Romanos 8, 28 diz assim, vamos ler juntos? Vamos lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ler mais uma vez? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é isso que está escrito? José foi chamado segundo um propósito, que haveria escassez, então ele teria que garantir os mantimentos
para aquele povo que será multiplicado segundo a promessa de Deus. Então o Senhor mandou anos antes, assim como a sua vida, não é? Assim como eu saí de Salvador, vim para o Rio de Janeiro, achando que era só para estudar, mas Deus já sabia que eu estaria aqui hoje, transmitindo essa mensagem, que eu teria uma família, teria uma esposa que está aqui, filhos, entendeu? Ou na sua vida, não precisa também, com filhos, não sei o quê. Ele tem outro projeto para a sua vida, cada um segundo a vontade de Deus, e é isso que é a vida, só. A vida com o Senhor é isso. Às vezes a gente sofre porque a gente quer, porque quer realizar o nosso sonho. Não é ruim realizar o sonho. Não pode ser o que quer porque quer. A gente tem que querer o sonho, mas submeter a vontade ao Senhor. Não é isso que a gente fala aqui? Então não pode falar aqui, ler e depois agir de modo diferente. Tá ok? Então é isso. Nós não devemos, só para encerrar, temer as mudanças. Porém, encontrar nestas mudanças o propósito do Senhor para cada um de nós. Essa é a palavra do Senhor. Então, vamos, neste momento, ficar de pé, vamos mudar a nossa posição. Que você, neste momento, já comece, né, a agradecer ao Senhor pelas mudanças que eu sei que você está passando na sua vida. Às vezes a mudança começa por uma mudança de endereço, né? Morava num lugar, está morando em outro, às vezes é assim, começa assim. Por coisas simples. Mas Deus mostrará o propósito. Seu nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra para todos nós, Senhor. Porque estamos vivendo dias em que precisamos de palavras como esta, Senhor. Palavras de conforto, palavras de ânimo, que nos levem, Senhor, nos levem a seguir adiante, a caminhar, ó Deus, de cabeça erguida, ó Deus, olhando, ó Deus, para as tuas promessas, que nós, ó Deus, possamos ser pessoas de visão, que nós possamos enxergar adiante, Senhor, não olhando só as coisas que estejam à nossa volta, Senhor, que nós possamos olhar o teu amor, que nós possamos, Senhor, lançar as nossas redes, confiando no Senhor, ó Pai, como nós vimos ali na pesca maravilhosa. Ó Senhor, nem tudo nós entendemos, nem tudo, Senhor, nós sabemos, porque, Senhor, às vezes é como se houvesse uma cortina de fumaça diante de nós, ó Pai. Mas o Senhor dissipa nesta manhã, Senhor, se houver isto diante de nós, estas nuvens, essas cortinas, ó Pai, que às vezes colocam como barreiras diante de nós, mas que nós, Senhor, possamos nos colocar na Tua presença, possamos, ó Deus, experimentar, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, que sejamos fortalecidos nesta manhã pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, seja contemplar cada vida aqui, Senhor, porque nós aqui, individualmente, temos, Senhor, sonhos, temos, ó Deus, projetos de vida, coisas que gostaríamos que se concretizassem em nossas vidas. Mas às vezes, ó Deus, há coisas que demoram segundo o nosso tempo. Mas que sejamos pacientes, ó Pai. Que nós aprendamos com José ali, Senhor, que viveu toda a dificuldade. E ali não relata em todo o tempo, todos os relatos a respeito de tudo que ele passou. Não fala que ele ficou se queixando, que ele ficou se lamentando, Senhor. Mas no final, ó Deus, diz que ele reconheceu, porque ele sabia, Senhor, que o Senhor estava em meio a tudo isso. Então que nós sejamos assim em todo o tempo, Senhor. Remove as dificuldades de nossas vidas, ó Pai. Porque, Senhor, a Tua palavra também diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração, Senhor. Então, Pai, que haja o cumprimento da Tua promessa, Senhor. Estamos pedindo, ó Deus, que não demore muito, Senhor. Apesar de sabermos que é no tempo do Senhor. Mas faz, ó Deus, com que cada pessoa aqui, com as suas necessidades, dificuldades, ó Deus, que todos nós, ó Deus, possamos ser alcançados por uma solução vinda do Senhor, meu Pai. Que possamos ver, ó Deus, as coisas acontecerem em nossas vidas. Porque José, ó Deus, ali ele era como um escravo, ele não tinha vontade própria, ele tinha um Senhor. E o Senhor, ó Deus, agia ali na vida dele, porque como ele poderia agir se o Senhor não agisse por ele e demonstrasse o teu poder ali para que dessem liberdade ali para que as coisas acontecessem. Então, Senhor, nós que não somos escravos, às vezes até pessoas, somos muitas vezes escravos do pecado em alguns momentos, Senhor, mas faz, ó Deus, que nós somos livres, não escravos no sentido de termos um Senhor a quem, né, não podemos fazer nada sem pedir autorização a Ele. Então nós que temos a liberdade, Senhor, então faz com que nós então
busquemos ao Senhor para que tenhamos respostas como José teve. E o Senhor ali fazia com que tudo que ele, onde ele colocava as mãos, tudo que estava sob a responsabilidade dele prosperava, Senhor. Queremos ser pessoas assim, Senhor. Pessoas que jamais venham negar o Teu nome. Pessoas, ó Deus, que jamais venham entristecer o Teu coração, Senhor. Então ajuda-nos, ó Pai. Renova-nos nesta manhã. Que todos que estamos aqui, que viemos aqui nesta manhã à Tua casa, possamos, ó Deus, ver nestes dias, ó Pai, as Tuas mãos poderosas a quebrar correntes, ó Deus, abrir portas, ó Deus, para cada um de nós e ver um novo mover, um novo tempo, uma nova mudança, um novo tempo em nossas vidas, através de mudanças proporcionadas pelo Senhor. Pai, te pedimos pelo Rio de Janeiro, Senhor, que tem passado por grandes mudanças, o nosso Brasil, Senhor, o mundo como um todo, mas nos reportamos à nossa nação, Senhor. Pai querido, faz com que tudo que está acontecendo, Senhor, em tudo que está acontecendo, haja um propósito do Senhor, mesmo que não venhamos a entender tudo. Como a Tua palavra diz, não vos estribeis no vosso próprio entendimento, mas reconheceis o Senhor em todos os seus caminhos. Então que nós possamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Então abençoa o Brasil, Senhor. Transforma a nossa nação, Senhor. Que possamos experimentar dias melhores. Ó Deus, acalma o aflito, ó Deus, o abatido, necessitado, aquele pai, chefe de família que nesse momento talvez esteja, como diz o salmista, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, sem saber o que fazer, mas que o Senhor, que é um Deus presente, um Deus maravilhoso, então soluciona estas questões, ó Pai, que haja justiça, Senhor, e o mal não pode prosperar, Senhor, senão o justo, as pessoas, ó Deus, irão dizer de que adianta ser bom, de que adianta ser justo, e a Tua palavra fala sobre isso, Senhor, a respeito disto, ó Deus. Então, Senhor, que a vitória, o bem, Senhor, ele sempre prosperará, Senhor. A luz, as trevas não prevalecerão sobre a luz, ó Pai. E nós queremos ser instrumentos Teus, ó Pai. Teus instrumentos, ó Pai. Para, ó Deus, a operacionalização do Teu projeto, dos Teus planos para esta nação. Dizemos, eis-me aqui, Senhor, para que a Tua vontade seja feita. Nesta manhã, Senhor, neste momento, eu declaro, ó Deus, em nome de Jesus, uma bênção especial do Senhor sobre cada vida aqui presente. Uma bênção derramada de uma bênção do Senhor sobre cada família. Uma bênção, Senhor, que transformará vidas. Uma bênção, Senhor, que fará com que corações sejam transformados. Uma bênção, ó Deus, que fará com que novos rumos sejam tomados. Uma bênção, Senhor, que aquele que encontra-se parado, ele estará caminhando velozmente, Senhor. Neste momento, ó Deus, o Senhor está a derramar em nome de Jesus, pela palavra do Senhor, uma bênção, ó Deus, que fará com que pessoas, ó Deus, daqui a um tempo estejam dando testemunhos aqui, Senhor. Uma bênção, Senhor, que fará com que vidas, ó Deus, se transformem completamente, a olhos vistos, ó Pai. Uma bênção, Senhor, que irá, ó Deus, se estender a outros locais, a outros povos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, vem e derrama, Senhor. Vem, ó Deus, aquilo que estava atado há muito tempo, hoje será desatado e será liberado em nome de Jesus Cristo. Haverá um derramado do Senhor sobre cada corpo também da unção de Deus. Haverá cura, transformação. Tudo que vem do Senhor nesta manhã, as necessidades serão atendidas, porque assim diz o Senhor, e assim o Senhor opera, e a vontade dEle predomina, prevalece, e não há nada que possa impedir o cumprir e o concretizar da vontade do Senhor sobre nós, sobre nossos corpos, sobre nossas mentes, corações, sobre todos nós que somos filhos do Senhor. Glórias ao Teu nome, Senhor. Obrigado. Louvado seja o Teu nome, e continua conosco neste dia. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Glórias a Ti, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém. Todos foram, então vamos... Alguém tem algo a falar, tem algum aviso? Acho que os avisos já foram dados, né? Então acho que vamos encerrar o nosso culto, né? Tá. De uma maneira diferente também hoje, como das outras vezes. Então que nós nos lembramos sempre dessas coisas. Que o Deus é poderoso, Ele é muito bom e Ele ama a cada um de nós. Oh Senhor, Pai querido, obrigado por estas palavras, por tudo que recebemos do Senhor. Obrigado, oh Deus, por tudo aquilo que o Senhor nos falou que acontecerá em cada um de nós, na minha vida, na vida dos irmãos que aqui estamos, ó Deus. Então, Pai, que aqui estão, obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai.
E leva-nos agora na tua paz, na tua segurança, até os nossos lares, guardando-nos, livrando de todo o mal, que o teu Santo Espírito, Senhor, seja derramado poderosamente sobre as nossas vidas, onde quer que venhamos a estar, possamos ser instrumentos teus, ó Pai. E traze-nos à noite, ó Deus, para o culto, que a palavra que será transmitida, que seja uma palavra, ó Deus, também, sabemos que é do Senhor, mas seja uma palavra que possa impactar cada um de nós, ó Deus, uma palavra com a tua unção. E, ó Deus, aquele que pregará, Senhor, a pastora Cristiane estará trazendo a palavra. Desde já eu te peço, fala a tua filha, Senhor, o coração dela, que o Senhor, ó Deus, a prepare para esta palavra, ó Deus, que o Senhor deseja transmitir a todos nós, que nós viemos a entender a tua palavra, Senhor, e que ela venha cair em solo fértil, Senhor, que o Senhor vá arando este solo até chegarmos aqui à noite. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém, amém. Obrigado. Então vão na paz do Senhor até a